Eu nasci em 1967 aqui em Cascavel. Os meus pais vieram com os meus irmãos, a Eliane, a Elisete e o Marcos, que já eles são dos anos 50, né? Eu já sou da outra década. Eles vieram em 1961. E quando eles chegaram, eles vieram de onde? Eles moravam nesse período eles moravam em Lages. Meu pai era chefe de oficina numa mecânica em Lages, né? Eles vieram para visitar meu tio Omar, que tinha vindo morar em Corbélia. E aí, acredito que, como eles estavam vindo do Rio Grande do Sul, entraram pelo Sudoeste, né? E passaram por Cascavel e meu pai chegou lá e falou pro meu tio, olha, eu gostei muito dessa cidade aí, Cascavel. Aconteceu que ele acabou já deixando a caminhonete que eles vieram de viagem, né? Ele já deu como negócio na esquina onde ele montou a oficina dele depois se tornou a retífica. E voltaram de avião, na época avião da Sadia, se não me engano. Todo mundo de chinelo de dedo e bicho de pé, na foto na frente do avião. E aí, então, ele veio, né, montou a oficina dele, depois os irmãos vieram junto, o Omar, o Aldemar, o Volmar, né, era oficina Irmãos Belks, depois retífica Irmãos Belks. Depois cindiram, cada um, né, montou seu próprio negócio. E aí a história. Então foi em 61 que meu pai começou aqui, que se instalou aqui em Cascavel. E como é que eles contam que era a cidade nessa época, quando eles chegaram? O que tinha por aqui? Ah, tinha praticamente nada, né? Tinha Avenida Brasil, algumas ruas. Eles se instalaram ali na Rua Paraná com a Marechal, naquela esquina. Então, assim, parte da Marechal eles abriram, né, uma picada ali na Pernambuco, ainda não era rua. Enfim, é uma cidade, pô, era uma vila, né? Uma vilinha. Eu queria que você contasse um pouquinho a história do teu avô, que exibia filmes, depois passou pro teu pai. Como é que teu pai desperta o interesse pela mecânica? Então, o meu avô, ele alugava filmes e passava nas cidades do Rio Grande do Sul, né? Esse era o negócio dele. E meu avô, depois, eu não sei que caminho ele pegou assim, que ele acabou, junto com um amigo, criando ele fundou uma usina, né? Uma usina elétrica, só que na época não era uma usina hidrelétrica, era uma usina tocada a motor, gasolina, né? E tinha um galão que ele costumava guardar água para refrigerar não sei o que, emprestou para um cara, o cara devolveu com gasolina dentro. E por conta disso houve um acidente, meu avô acabou morrendo e tal. E o meu pai, pô, filho mais velho, com 13 anos, acabou sendo arrimo de família, né, de certa forma. Sobrou, ele era mais velho e tal, então ele continuou nessa função que o meu avô tinha. Ele alugava os filmes e alugava sala nas cidades do interior e passava filme. Aí ele foi para Sananduva, conheceu Sananduva, gostou de Sananduva, parece que lá ele se instalou já mais, uma coisa mais fixa de cinema. Lá ele conheceu minha mãe, acabaram casando, né? E daí teve essa passagem de quem, eu não sei como chama, né? De quem passa o filme dessa forma que ele passava, mas ele migrou para mecânica. Eu acredito que por uma necessidade, primeiro, que ele viajava com a caminhonete e o equipamento de projeção. Quando dava problema, era ele mesmo que arrumava. E eu acho que ele sempre gostou muito da mecânica, né? E aí, então, meu avô emprestou um porão para ele, em Sananduva. Falou, você pode morar aí, você pode fazer tua oficina aí. E ali ele começou a oficina dele. Aí, depois disso, ele foi chamado para ser chefe de oficina de uns irmãos em Lages, que já era uma cidade maior, né? Ele foi chefe de oficina por um tempo nessa oficina. E aí aconteceu dele vir para Cascavel, né? Conheceu, e aí vem aquela história que eu te contei, que ele já deixou a caminhonete que eles viajaram, voltaram de avião. E aí ele percebeu uma coisa, que foi uma sacada dele. Você tinha na época caminhonete pequena, ou caminhão, né? Vou falar ou truque ou caminhonete pequena. Ou seja, vou te dar um exemplo aí, tamanho da Hilux, uma D20, uma F100 na época. Então, assim, ele percebeu uma demanda aí
E o que ele fez? Ele comprou um caminhão e cortou o chassi. Aí ele tinha um 3/4 que a gente chama, né? Que seria depois o Mercedinho, mas isso muito antes das indústrias aqui no Brasil lançarem o caminhão 3/4. E quando ele apareceu com isso aqui em Cascavel, porra, fez fila de gente querendo, né? E assim foi uma forma que ele conseguiu prosperar. E aí, da oficina, montou uma retífica, a primeira do oeste do Paraná, né? E aí pegou uma época onde você tinha aí, em volta de Cascavel, dizem que bem mais de 100 serrarias, né? Trabalhando dia e noite. Então, por um bom período, a retífica trabalhava em 3 turnos, não desligava nunca, né? Não vencia essa demanda e tal. E aí, atrás disso, veio a autopeça, depois distribuidora de peça, né? Miguel, qual que é a lembrança que você tem mais vívida assim, da infância do teu pai e com relação à cidade também? A lembrança viva que eu tenho às vezes, festa de igreja, né? Que eu achava muito legal, assim. Eu lembro como se fosse agora, dá para sentir o cheiro, né? Aquela porrada de espeto de pau, né? Todo mundo conhecido, uma comunidade pequena, prosperando. Lembro de dentro da retífica, a carreteira de corrida dele ficava lá dentro, né? Lembro dele trabalhando com os caras, ele era o técnico, ele que treinava as pessoas nas máquinas de retífica e tal. Então, quando terminava o turno, ele ia mexer na carreteira, funcionava lá dentro. Então, são memórias que eu tenho. Tenho muita memória de quando ele estava fazendo o autódromo, né? Que ele foi o líder, ele que presidiu a coisa, ele peitou a coisa. Foi uma obra particular, não foi uma obra pública, né? Muito longe disso. Ele peitou tudo, desde comprar o terreno com os amigos e tal, e daí partiram para asfaltar. O dinheiro captado não foi suficiente, ele assumiu metade da obra no peito. Inclusive ele falou que se tivesse... Só um minutinho. Aí tá pegando tudo toda a voz dele. O caminhão que... Nossa, da asfaltada. A hora que foi asfaltado. Tá. Então, e aí ele capitaneou tudo isso. O dinheiro captado com as ações para asfaltar a pista não foi suficiente. E ele bancou isso, ele assumiu, né? E ele falou que se tivesse chovido no dia da inauguração, ele tinha quebrado. Ele empenhou tudo, né? Tipo, imagina você o custo de você fazer um autódromo, asfaltar um autódromo, e o cara, tipo, porra, eu assumi, eu sou o líder, agora eu vou ter que ir até o fim. Ele bancou mesmo e sorte que deu sol, né? Então, sei lá, eu acho que a população toda de Cascavel estava lá dentro, né? Mais a vizinhança e tal. E antes ainda da construção do autódromo, as corridas de carro, eles chegaram a presenciar as corridas de carro, como é que era? Ah, sim, ele é parte daquele grupo que se unia no Café Senadinho, né? Que dali surgiu a questão de, porra, eu faço de Curitiba a Cascavel em tantas horas. E o cara falava, não, eu fiz de Gordini em tantas horas. O cara falava, eu de DKV fiz tantas horas. Eu de Cinca. E começou essa coisa. E aí frequentava lá também o Antônio, eu acho que são tantos Mion que eu dou um nó na cabeça. Eu acho que era Antônio Marcos Mion e o Biazeto, se não me engano. São pessoas importantíssimas assim. O pai do Mion era prefeito na época e ele falou, vamos fazer uma corrida. E, pô, lançaram a coisa e fizeram uma corrida na rua em Cascavel. Meu pai ia correr, só que no sábado, antes da corrida, o mecânico dele saiu para dar uma volta com o Cinca dele, para não sei o que, e bateu. Então ele não fez a primeira, mas a partir da segunda, já em 64, ele correu. Inclusive eu tenho aqui, depois se te interessar, um livro, um caderno de 64, onde ele está captando dinheiro para a premiação da prova 4 horas de Cascavel, que foi na rua. De onde vem esse interesse do teu pai quando ele decide pilotar? Bom, meu pai era gaúcho, então se sabe que o Rio Grande do Sul, junto com São Paulo, são os berços do automobilismo brasileiro, né? Onde tudo começou. E meu pai, logicamente, quando criança, viu alguma coisa, né? E a paixão dele por mecânica, por fazer, assim, era muito grande. Ele tinha uma inteligência muito acima da média. E na mecânica você via isso, as coisas que ele conseguia desenvolver, sabe? Então, eu acho que eu não consigo imaginar. Ele era
um cara de visão, um grande empresário. Né, onde ele botava a mão, ele fazia funcionar, porque ele era muito aplicado, ele estudava muito, ele lia muito. Ele não fazia nada, vou fazer isso. Não, ele lia, sabe, exaustivamente, ia buscar literatura, ia... Então, assim, difícil imaginar ele não sendo mecânico, sabe? Até depois, com as coisas que aconteceram em Cascavel, ele acabou, de certa forma, indo embora de Cascavel, né? E foi abrir fazenda, foi mexer com fazenda. Então, também acompanhei nessa parte. Eu sou um cara que também gosto muito da mão de obra, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de fazer coisa com as mãos, né? Se você pegar meu carro aqui, as coisas que eu tenho aqui dentro, a maior parte delas foi eu que fiz. Então, assim, eu acompanhei muito ele na fazenda também, e ali você percebia aquela veia dele de, porra, o prazer muito mais de estar fazendo o troço ali do que, de certa forma, pensando em ganhar grana, entende? O prazer de fazer um troço, fazer uma barragem e estar junto e pegar na enxada e vê-la terminada e projetar e fazer. Então, é característica dele, né? Eu acho que dificilmente ele não passaria por isso. Queria que você comentasse um pouquinho de onde vem a ideia da construção do autódromo e como é que foi o projeto, os dias iniciais ali do autódromo. Então, eles corriam nas ruas em Cascavel e a coisa acabou ficando muito perigosa, porque vinha muita gente de Cascavel, muita gente da região. E não tinha noção, nem na Fórmula 1 você tinha noção. Eu assisto direto provas antigas, dos anos 60, 70, 50. Porra, a largada era no meio do povo. Mas imagina em Cascavel, em 1965. E a coisa foi ficando perigosa. E aí meu pai e um grupo de amigos, o seu Danilo Scanagata, o Cumela, o Biazeto, resolveram... O Nésio Cunha, que era corretor na época, ele localizou para eles uma área, que é onde é o autódromo hoje, que era da família Nazari. Aí meu pai e esses 3 parceiros foram lá, compraram em 20 parcelas essa área, né? Eu tenho desenho aqui na parede, tá? Depois eu mostro para você, do primeiro traçado, o primeiro desenho que meu pai fez o traçado em cima do terreno que eles já tinham, né? Com as dificuldades que eles iam ter, inclusive de uma barroca, aproveitamento da área, enfim. O primeiro desenho, inclusive, é diferente do que se tem hoje, um tanto diferente. E assim, ele era apaixonado e se dedicou, jogou a alma dele naquilo ali, jogou a vida dele naquilo ali, né? E Miguel, deixa eu só ver aqui. Quando começa a ganhar destaque de ficar mais consolidado a questão do autódromo, de vir pilotos de fora para competir? Fica no seguinte, eles tinham essa pista que eles construíram em 69, eu acho que inaugurou em novembro de 69, tá? Eles correram lá em 69, 71, 70, 69, 70, 71. Não foram muitas provas que correram lá. Para 72, a Federação Paranaense proibiu corridas em pista de terra. E aí chegaram no impasse, falaram, pô, vamos acabar com o nosso brinquedo, vamos acabar com uma tradição da cidade, vamos acabar com tudo isso ou vamos peitar isso aqui? Resolveram peitar, foi criada a SA, com meu pai como presidente, uma diretoria, né? Foram 80 e tantos empresários e pessoas físicas da cidade que entraram como sócios, né? Compraram cotas, compraram ações e partiram para asfaltar, né? E assim foi, meu pai mudou para dentro do autódromo, ficou 30 dias morando lá dentro. Ele angariou empréstimos, né, juntos ao BNDES mesmo, se não me engano. E o restante ele acabou assinando notas e assumiu no peito ali. Então foi contratada a Redran na época para fazer o asfalto. Foi uma obra particular, tá? E a inauguração foi em 22 de maio de 1973. Então nessa época você tinha de autódromo mesmo funcionando, você tinha Tarumã, no Rio Grande do Sul, e você tinha Interlagos, né? E tinha mais alguma outra coisa, Rio de Janeiro chegou a ter e tal, mas assim, funcionando mesmo e cedendo provas de campeonato brasileiro e regionais, eram essas 2 pistas. E Cascavel entrou no meio, então a inauguração já foi um sucesso, vieram todas as categorias principais do Brasil, né? E daí para frente foi um sucesso. O plano, o projeto era o quê? Era transformar, e isso tudo tá no projeto. Isso tudo já tinha sido empenhado em empréstimo e tudo mais. O plano era transformar o autódromo, era que ele fosse autossustentável.
Meu pai visitou, se não me engano, Hockenheim e Watkins Glen, nos Estados Unidos, tá? E ele trouxe uma ideia de uma coisa autossustentável. Então era para ter motocross, que era inédito no Brasil, era para ter canoagem, motel, que também não era uma coisa, né, ainda que se via, hotel, posto de gasolina, hípica, sabe? Então era para ser uma coisa autossustentável. E ia vender títulos patrimoniais, como se fosse um clube aqui da cidade, para as pessoas poderem ir lá, ir na piscina, jogar tênis, futebol. Então, assim, era para ser autossustentável. Infelizmente, a vaidade humana entrou no meio e todo esse projeto foi jogado no lixo. Miguel, e quando que veio o teu interesse pelo automobilismo, pela mecânica, desde criança vendo teu pai? Quando que surge isso em você? Isso veio comigo já no berço, literalmente, porque o homem, né, o menino já nasce com essa coisa com o carro, né? Imagina eu tendo meu pai piloto. Então, o meu pai guardava o capacete, um capacete branco, que tem numa foto aí, guardava no fundo do guarda-roupa. Todo dia eu ia lá, eu sabia onde estava, pegava aquilo lá, sentava embaixo da máquina de costura da minha mãe e dava umas 500 voltas ali, mais ou menos, sabe? Então, assim, a minha paixão era muito grande, né? E cheguei a correr, só que meu pai era, com o que aconteceu com ele, meu pai se afastou de tudo e ele era contra que eu corresse. Nunca me proibiu, mas sempre foi contra, assim. Então eu sempre corri, eu mesmo fazendo os carros, eu mesmo fazendo kart. Meu primeiro kart eu vendi meu Autorama para o Aloysio, um amigo que é piloto até hoje, e comprei um kart de 8 anos defasado, montei. Enfim, foi sempre uma aventura, assim, né, do meu lado automobilístico. Se você pudesse resumir em poucas palavras, quem foi o seu Zilmar Belks? Foi um visionário, foi um cara trabalhador, foi um cara que, sabe, a nossa empresa, o CNPJ é de 63. Nós não temos 5 trabalhistas, para você ter uma ideia. Sabe? Nunca precisei baixar minha cabeça para andar em lugar nenhum, nem pelo meu pai, nem por mim, sabe? Onde você vai, as pessoas lembram dele, lembram com respeito, lembram com carinho, como amigo que era e tal. Então, assim, um cara que só deixou coisa legal, coisa boa, né? Ajudou a construir a Igreja de Santo Antônio, o Colégio de Santa Maria, ajudava a comunidade como mecânico, sempre participou, sempre, né, se doou de corpo e alma para fazer o autódromo, sabe? Você acha que o automobilismo está na gênese, na essência dessa cidade? Com certeza. Pode ter certeza que está. Né? Cascavel, ela é conhecida, aliás, por conta do autódromo. Você não tem nada em Cascavel que chame a atenção. A verdade é essa. Você não tem nada em Cascavel que faça uma pessoa vir para Cascavel. Né? Hoje você tem universidades, hoje você tem aí um núcleo médico, né, que atende uma região grande, você tem... Mas assim, turisticamente falando, o que teria em Cascavel? O que chamaria atenção numa cidade que nem Cascavel em 1973, por exemplo, saiu em tudo que foi capa de jornal e revista, né? Só uma coisa dessa magnitude, dessa dimensão. E foi feito por homens, né? Meu pai e os amigos dele, poderia dizer muitos aqui, mas daí se deixam de fora, né? Então, eu sempre que apresento algum trabalho do autódromo, a primeira coisa que eu coloco, esses são os homens do autódromo, todos eles assim, né? Teve uns que se dedicaram demais, teve uns que não fizeram nada e apareceram, sabe? Então, o autódromo é uma história muito bonita e muito triste também ao mesmo tempo. Como é que você enxerga o cenário hoje de Cascavel e o que você espera dessa cidade para o futuro? Você diz Cascavel ligado ao automobilismo? As duas coisas, se quiser comentar o cenário do automobilismo, mas também a cidade em si, como é que você enxerga hoje? O cenário do automobilismo, eu tenho que dar os parabéns pro prefeito Paranhos, porque ele terminou uma coisa que o outro não terminou. Né? A gente doou esse autódromo, a gente doou. Isso, agora eu vou falar um pouco de mim. Eu assumi a presidência do Automóvel Clube e a diretoria comercial do Autódromo S.A., com o objetivo de resolver o autódromo, certo?
Eu estava indo embora para Garopaba. Não fui, fiquei aqui para resolver o autódromo. A gente resolveu. Tá? Foi projeto meu, a doação, ficar com o autódromo, doar à frente. Enfim, e depois aconteceu mais ou menos o que aconteceu com meu pai, aconteceu comigo. Que eu saí fora logo em seguida, um dia as pessoas vão saber. Então, assim, automobilismo, pô, o autódromo está impecável, dá para se dizer. A gente tem um bom aeroporto, infelizmente a gente sofre com essa questão do vento, né? Nem sempre é possível você decolar ou descer, mas enfim, eu acho que Cascavel continua no cenário porque Cascavel tem uma questão também, que não sei até onde isso faz diferença, porque afinal de contas é business, né? Não deixa de ser business. Mas se pedir para os pilotos, a pista preferida dos pilotos é Cascavel, né? Então, dependendo disso, um automobilismo raiz, eu tenho certeza que Cascavel tem vida longa, para não sei quantos mais anos aí. E a cidade tem vocação, né? A cidade tem vocação. Eu acho que tem mais sorte que juízo. A gente viu aí algumas administrações para trás aí desastrosas, né? Desastrosas, e a cidade, contudo, vai. Então ela tem a vocação de crescer, geograficamente, ela está muito bem posicionada, que eu acredito que isso é uma das chaves desse sucesso, né? De ela estar onde ela está localizada, né? E está crescendo. É uma cidade pequena ainda, com vícios, com generais, né? Não, coronéis, né? Então eu acredito que, sei lá, Cascavel é um fenômeno, assim, você olhar para uma cidade com 70 anos aí, pouco mais de 70, e ver o que é essa cidade, eu acho que, não sei se no mundo tem uma cidade que prosperou dessa forma, né? Eu vou contar um dentro do outro. Tem uma coisa que, assim, quando estava sendo feito o autódromo, quando meu pai estava morando lá, então tinha um barranco bem alto na frente do antigo box. Eu vivia correndo para cá, para lá, né? Atravessando pista. Um dia eu desci dali correndo e tinha acabado de passar o picho, eu caí de costas. Foi mais ou menos um mês para minha mãe tirar aquilo lá das minhas costas, certo? Um mês é exagero, mas ficou mais de semana aquele negócio lá. Então eu acho que eu tenho uma marca, vamos falar assim, fantasiosamente, como é que eu poderia dizer? Metaforicamente eu tenho uma marca, né? Fui marcado. E assim, eu tenho muita tristeza porque meu pai literalmente doou a vida dele para fazer aquilo ali e foi traído de uma forma muito suja, né? Se afastou de Cascavel, o autódromo perdeu. Era para ter existido talvez até outros autódromos no mesmo formato, mas como disse um lá atrás, a vaidade humana foi maior, né? Foi um crime, sabe? Eu me envolvi 30 e poucos anos depois, porque os senhores que ainda estavam, meu pai chamou para fazer parte do autódromo, me chamaram e falaram, ou você entra aqui e assume, ou a gente vai fechar. Eles mostraram um cadeado desse tamanho assim, e uma corrente, estava do lado. Falaram, a gente vai passar o cadeado e acabou o autódromo, né? Porque a história foi toda mal contada, então a SA inclusive era a vilã da história. Acabei assumindo essa bronca, depois de um ano pensando, acabei assumindo, né? Eu trabalhei só como eu sei ali, me incomodei só como eu sei, gastei o que eu sei, sabe? Para conseguir resolver. Foi projeto meu essa doação, sabe? Foi projeto meu a reforma da pista. Nós convencemos os sócios a doarem o que hoje seria 300, 400 milhões de reais aquilo ali. Foi doado para o município, doado. A única coisa que o município precisou fazer foi urbanizar os lotes da frente e manter o nome do meu pai, que o Edgar Bueno tentou tirar, né? E manter o objeto do autódromo, que é o automobilismo, né? Então, assim, eu, de certa forma, quando terminei de resolver, eu percebi o movimento, eu tive que sair, porque, inclusive, existe um movimento que, além de tirar o teu nome do que você fez, botam o teu nome num lugar sujo. Então, assim, para você, sabe, não ter outro tipo de incômodo, você acaba indo chorar em casa e deixa quieto, sabe? Mas tem essas passagens. Infelizmente, o autódromo de Cascavel, ele foi vítima de pessoas
narcisistas, né? E é isso, é uma pena, né? Mas vamos ver o que o futuro reserva. Quem sabe a gente ainda consegue contar alguma história.